Perfeito. A partir de agora a gente começa aqui a nossa gravação da nossa aula, né? Que na verdade o Embalados de sábado à noite virou do Embalados de domingo de manhã. Adorei. Galera, vamos passar aqui uma revisão rapidinha, tá? Rapidinha de LDB. LDB não, LDB semana que vem. Tendências pedagógicas. Deixa eu ver aqui. Ignorar. Perfeito. Todo mundo consegue ver, né? Aqui os nossos. Vou colocar aqui. Os nossos slides. Vamos começar aqui. Todo mundo dá um ok para mim, só para eu ter a certeza que vocês estão vendo. Todo mundo conseguindo? Deixa eu só ver aqui. Todo mundo tá vendo? Ótimo, então volta. Era só para ter a certeza. Então vamos lá, galera. Olha só, vou falar para vocês a tendência que mais cobra, tendência não, né? A concepção mais cobrada de tendências pedagógicas na prova de vocês é a de José Carlos Libânio, tá? E acaba que Cipriano Luquezzi também tem a mesma visão quando a gente fala de tendências. Cipriano Carlos Luquezzi, ele também, né, tem um campo aí da filosofia da educação, quando a gente fala em educação como reprodução, educação como transformação, tá? Mas esses pontos específicos ficam lá na parte de educação e sociedade, tá? Um outro ponto aí a ser discutido, se vocês quiserem, mas lá na frente, então, o nosso foco aqui é tendências. E aí, uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês, tendências pedagógicas não é somente saber nome de autor, não é saber qual é a relação do professor-aluno, não é só saber qual era o método de ensino utilizado, é muito mais do que isso. Então, vai englobar questão social, questão política, questão cultural, questão até artística da época. Então, vocês precisam entender todas essas nuances para compreender o estudo de tendência pedagógica. É por isso que muita gente reclama de tendências pedagógicas, porque tem muitos pontos que precisam estar amarrados. Ah, professora, eu vou decorar aquela tabelinha vai me ajudar, em partes. Porque se o examinador ele quiser te dar um aperto maior, como foi, por exemplo, na prova do MEC, que aconteceu esses dias, tá? Ou a respeito também de outras provas que nós temos, que ele coloca questões históricas, todo mundo aqui roda, tá? Então, só para a gente destacar aí. Eu nem coloquei as questões do MEC, mas eu vou dar um jeito de abrir aqui no final da aula, a gente faz sobre elas, tá? Porque elas nem estão disponíveis no sistema de questões, mas eu vou abrir só para dar um bisu. Então, já trazendo aqui para vocês, nós temos essas concepções aqui, isso daqui é o básico do básico. Então, pedagogia liberal são divididas em 4 vertentes: tradicional, renovada progressivista, renovada não diretiva e tecnicista, e a progressista, como vocês sabem, libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Gostaria de destacar para vocês que a renovada progressivista, ela é a que tem mais apelidos. Outra coisa também que eu queria pedir, vocês não precisam ficar querendo anotar, né, aqui os slides que vão estar aparecendo para vocês. Eu posso estar mandando para vocês também aqui pela minha equipe, assim como o Gustavo mandou para vocês. Então, eu queria que vocês focassem nessa 1 hora em prestar atenção e, se for o caso, né, anotar alguma informação que está além do que está no slide, ou que eu expliquei, isso aí é bem-vindo, tá? Porque são as suas anotações de revisão. Mas ficar copiando slide, pelo amor de Deus, você não precisa fazer isso aqui. Então, na renovada progressivista, a gente tem renovada progressivista, renovada progressiva, renovada escola nova, e no lugar também de renovado, o examinador, tanto na renovada progressivista como não diretiva, ele pode também colocar liberal progressivista, liberal não diretiva, liberal escola nova, liberal progressista, inclusive. Aí você vai falar, não, professora, progressista é lá na pedagogia progressista. Então, não pode ser chamado liberal progressista. E daqui a pouco vocês vão ver comigo, eu não sei se vai estar aqui, mas eu já adianto logo, né? Porque já que a gente já caiu em cima disso, nós temos 3 autores que, por conta deles, se chama liberal progressista, que é Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho. Vocês sabem que eles foram os grandes expoentes do Manifesto Pioneiros da Escola Nova, e por serem os grandes expoentes, o que acontece? Acaba que eles,
né? Na verdade, aí, só para a gente destacar, vou voltar aqui. Eles tiveram papéis o quê? De transformação, de mudança. Então, por isso, tem o termo tendência liberal progressista ou tendência liberal aí progressivista, beleza? O problema maior é quando a galera vê o progressista, porque acaba trazendo, achando que tem alguma relação com a libertadora, libertária, que social discutidos, o pessoal acaba marcando errado, tá? Outra coisa, renovada progressivista, conhecida como escola ativa, escola nova, escola pragmática, tá? Outro ponto também a destacar de todas essas aqui. Professora, quais são as tendências que mais caem em prova, estatisticamente falando para vocês? É a tradicional, a renovada progressivista, a tecnicista, tá? E a crítica social dos conteúdos, são as que mais caem. Porém, entretanto, todavia, o Sebrasp, esse ano, por exemplo, cobrou muito não diretiva. Então, só trazendo a linha do Sebrasp, tá? Professor, e por que você está trazendo a linha do Sebrasp? Simples, porque a sua banca vai tomar de referência a forma que Sebrasp, Quadrix e Egeduc aplicam suas provas. Senhora, Egeduc, sim, Egeduc é uma outra banca que nós temos aí no Brasil que faz questões de certo e errado, assim como a Sebrasp e assim como a Quadrix fez para esse modelo da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Beleza? Vamos seguir. Galera, em relação às tendências liberais, o que eu quero que você guarda, tá? É liberal por quê? Isso cai muito em prova, porque é avançado, é democrático, é aberto, é uma justificativa do sistema capitalista. O sistema capitalista, ele quer o quê, gente? Manutenção do status quo. Já falava de Durkheim sobre isso, que é uma esfera o quê? Funcionalista. Então, as mazelas, as preocupações da sociedade, eu não tenho nada a ver com elas, né? Cada um tem as condições que tem para desempenhar seus papéis sociais. Cada um, todo mundo, tem a mesma possibilidade, todo mundo tem a mesma garantia, que a gente sabe que é uma perspectiva errônea, porque nós não temos igualdade de oportunidades e condições, né? Falar em igualdade de oportunidades, a gente precisa observar em relação à igualdade de condições, perfeito? Outro ponto que cai demais na prova de vocês, predominância da liberdade. Se fala em liberal, é isso, é liberdade dos interesses individuais na sociedade, beleza? Eu não tenho uma questão aqui coletiva. Minha preocupação, ela passa enquanto cunho individual. Outro ponto que cai muito em provas, Quadrix cobrou muito isso nos temporários de vocês passados. Função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis de acordo com as aptidões individuais, tá? Então, de acordo com o que você tem de aptidão, de habilidade, você vai exercer uma profissão naquilo. Perfeito? Estou trazendo para vocês, isso aqui também já caiu no Sebrasp. Nos últimos anos, os últimos 50 anos, a gente teve aí de exemplo como tendência liberal na nossa sociedade. Aqui vocês já sabem do papel do aluno, do professor, né? O aluno, Paulo Freire chama de educação bancária, que é o que ele é contra. Esse ponto tradicional e esse ponto da vertente que Paulo Freire fala, ele não cai, ele só despenca em prova. Então, vocês vão lembrar que é uma educação bancária, porque é o quê? É o depósito de informações na cabeça do aluno para que ele faça o quê? A memorização. Enquanto o professor, ele vai trazer as regras, mas ele é um professor colocado como autoritário, um professor expositor. Beleza? Então, só trazendo esse ponto aqui para vocês. E isso daqui é os pontos destacados mais aí para vocês na liberal, e aqui eu trouxe uma questão da tradicional, beleza? Outro ponto que eu queria focar aqui com vocês, já agora eu vou tirar aqui, que já dá para eu explicar para vocês, né? Então, eu já trouxe algumas questões, vai ter umas tabelinhas aqui, as famosas tabelas que vocês querem. Vamos falar sobre. Deixa eu voltar aqui. Mais gente entrando. Só um pouquinho, gente. Vamos lá. Espera aí, parar de compartilhar. Fechou. Vamos lá. O que eu quero que vocês prestem atenção? Falamos aí da tendência liberal e eu já trouxe uma ideia de tradicional. E aí,
Olha só, como é tranquilo entender esse processo de tendências. Falei para vocês de características, mas lembra que eu falei para vocês que a questão histórica, cultural da época acaba refletindo nas tendências? Ok. Então vamos lá. A tendência liberal tradicional, gente, a nível mundial, ela começa lá dos primórdios, antes de Cristo, tá? Até a gente chegar aí nos anos de 1920. Aqui no Brasil, nós temos essa tendência liberal tradicional que começa desde Brasil colônia, educação jesuítica, que tivemos lá em 1949, aliás, 1949, ó, 1549, com José de Anchieta, tá bom? Estou já colocando para vocês aí a perspectiva de uma educação voltada para a religiosidade, perfeito? E aí, o que nós temos, além disso, nessa época importante? Reforma Pombalina, tá? Que foi em 1759, que foi com a expulsão dos jesuítas do Brasil. Até aí tá, período joanino, que é os anos aí do Brasil Império, não cai em prova, tá? Não tem, assim, destaque, sendo bem sério para vocês. E aí a gente vai entrar na República. Quando a gente entra na questão da República, em 1889, a gente começa essa República Velha. E aí eu falo para vocês, em prova, essa parte da República Velha, com a questão do Estado Novo de Vargas, gosta muito de cobrar em prova. Então, só para destacar para vocês, a República Velha, ela vai de 89 a 1930. 1930 está estourando quase o Manifesto Pioneiro da Escola Nova, e esse período da República, ela começa com a questão tradicional, mas as urgências da nossa sociedade começam a se atenuar e ter mudanças significativas. E logo depois, nós temos aí as tendências renovadas. Então, colocando aqui para vocês, de verdade, o que nós temos? A gente tem o ensino tradicional no início da República, a gente vai ter dois movimentos, que eu não sei se vocês já conhecem, que se chamam entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico. Esses dois movimentos foram movimentos que estouraram na década de 10 e na década de 30, que preconizavam o quê? A preconização da resolução do nosso maior problema da época. O nosso maior problema da época era a alfabetização. Então, aumentar a quantidade de escolas para esses alunos serem alfabetizados. Você sabe que naquela época, para votar, uma das condições é que fosse alfabetizado, beleza? E o outro movimento também trazia essa questão de qualidade. Então, a gente tinha um espírito quantitativo em relação ao aumento das vagas, e a gente tinha também esse espírito qualitativo, que era no foco da melhoria do ensino e aprendizagem. Foi aí que começaram a suscitar a questão da escola nova. Então, entenda, a escola nova, gente, todas as tendências são isso. Uma coisa também que eu queria falar para vocês, elas não são estanques. Começa a tradicional, acaba aqui, começa a nova, acaba... Não. Eu tenho uma tendência que ela começa, ela vigora, ela tem seu êxtase, e depois ela começa a ter seu declínio. E quando ela começa o declínio, começa a aparecer uma nova tendência, que ela tem o seu ápice, e depois ela tem seu declínio, e aí começa uma nova tendência a ter seu ápice e tem seu declínio. É assim que funciona. Então, o que acontece? Quando nós estávamos chegando ali nos anos 20, 22, que teve a Semana da Arte Moderna, por isso que eu falo, artística, vocês precisam saber, né? Foi um grande expoente das artes, da literatura. Eles, né, com o... Vou lembrar aqui o nome do... Como é que fala? Da questão das letras, né, do pessoal aí do manifesto. A gente tinha Tarsila do Amaral, a gente tinha Raquel de Queiroz, né? A gente tinha essas questões que suscitavam e criticavam a nossa sociedade brasileira e cobravam, através dessas obras e da literatura, mudanças do governo em relação à nossa sociedade. Perfeito? E aí a gente chega nos anos 30, chega Vargas no poder, aí a gente tem em 1930 a criação do Ministério da Educação. Logo em seguida, em 1931, a gente vai ter a reforma, né, da nossa educação, que se chama Reforma Francisco Campos, que ele foi o primeiro. E a pessoa, deixa eu ver, botei para gravar, que susto. Primeiro ministro da Educação, então ele traz uma reforma de cunho secundário, tá? E aí você começa a perceber que a gente começa a ter uns primeiros delineares aí de uma educação tecnicista. Olha, ele olhou a educação secundária que vai ali, digamos, formar
e precisa ter uma condição para ir para o mercado de trabalho. Essa condição para ir para o mercado de trabalho é o quê? O uso da mão de obra. Saviani fala, em sua obra das Histórias e Concepções Pedagógicas do Brasil, que a grande herança que a tendência liberal tecnicista ganhou da escola nova foi exatamente o aprender fazendo, tá? Então, já colocando aí para vocês. E é importante colocar isso para vocês, porque às vezes você fica, mão de obra, só tecnicista, errado. Foi algo que começou na escola nova, é tanto que a gente fala em educação integral. Educação integral que vai dar acesso, permanência aos alunos, beleza? Uma escola laica, uma escola que ela vai ser, né, durante aí o tempo total de 7 horas, então foi algo preconizado naquela época que a gente traz para hoje. Ideias aí de quem? Anísio Teixeira. Fechou até aí? E aí nós temos, em 1932, o Manifesto pela Escola Nova, que rompe com essa questão da Igreja Católica, rompe com essa questão do ensino tradicional, e foi um grande, digamos assim, ato doído para a Igreja Católica, porque o domínio estava em suas mãos sobre a educação. A partir do momento que há esse rompimento, a Igreja Católica começa a criar as famosas escolas privadas, que até então, antes a gente não tinha, né? Então, as escolas privadas foram institucionalizadas. Perfeito. E aí a gente vai ter a Constituição Federal, vai falar em 34 da necessidade de um Plano Nacional de Educação, vai falar dessa questão da mão de obra, e aí a gente tem, olha só, anos 40. Estamos ainda dentro de uma escola nova. Mas anos 40, em 1942, a gente tem algo chamado Reforma Gustavo Capanema. Não sei se vocês conhecem essa outra reforma. O que essa reforma falava? Falava da criação dos sistemas S. SESI, SENAI, SENAC, por aí vai. Todos os sistemas S são entidades paraestatais do governo. E o foco dessas entidades é o quê? A produção de mão de obra. Então, você começa a entender que os primeiros passos do tecnicismo começam a ser implantados no país. Vargas falava, o Brasil ele vai ser industrializado, ele vai ser o maior país industrializado. Então, entenda, o Brasil ele foi um país agrícola até os anos 30. Quando chegou a Bolsa de Valores em 29, que caiu, e caiu para todo mundo, Estados Unidos também se lascou nessa, o Brasil se viu na obrigação de se tornar industrializado, por conta que a gente era um grande produtor de café, e aí a gente teve que mudar essa dinâmica. E aí o Brasil começa a dar os sua industrialização. Perfeito até aí? Seguindo, a gente chega nos anos 50. Anos 50 recentemente foi cobrado em prova, tá? Isso daí, se a gente tiver a oportunidade de ter aula de educação e sociedade, a gente fala sobre isso, tem uns itens muito legais do Sebrasp, que fala aí dessa questão da campanha da escola pública. Campanha da escola pública, tá? Então, nos anos 50, começaram a suscitar a criação de LDB, que até então não tinha. E aí, observa, Vargas caminha, acaba Vargas entre o período da República Populista, populista de popular, justamente porque a gente estava vindo de uma ditadura com Vargas, perfeito? E aí vai vir Eurico Gaspar, vai vir quem que vocês conhecem? JK. JK, em seu governo, traz Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, até para produzir o Plano Educacional de Brasília, até para serem os reitores da futura Universidade de Brasília no início dos anos 60. Então, trouxe muito esta questão da escola nova, beleza? Mas, ao mesmo tempo, também, JK trouxe muito a questão da industrialização. Foi JK que falou de 50 anos e 5, foi JK que trouxe a questão da industrialização do Brasil com a vinda da Volkswagen para o nosso país. Então, ele trouxe muito essa perspectiva. E aí, também, no governo de JK que começa a pegar um pouco dessa questão da alfabetização, de resolver o problema, até que chega quem? Paulo Freire, nos anos 60. Então, observa bem, falamos de tradicional, falamos de renovada, entenda que o professor é autoritário, lá na tradicional, se a gente fala de uma renovação de educação, não deixou de ser liberal, mas a gente tem algumas mudanças, mas precisamos aí, digamos assim, ter algumas diferenças como temos na tendência. Então, tive uma renovação de educação, o professor que era expositor, autoritário, ele vira auxiliador. O aluno que era passivo, agora ele vira ativo. E isso eu tenho tanto na renovada progressivista como na não diretiva. Professora, qual é a grande diferença entre a renovada progressivista e a não diretiva? Embora as duas sejam
progressivas. Olha só que detalhe importantíssimo. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: a não diretivo foca nas atitudes, nas realizações pessoais, na autenticidade, principalmente na questão psicológica. Examinador colocou a tendência voltada para problemas psicológicos, tá? Em detrimento dos pedagógicos sociais. Porque a que foca nos pedagógicos sociais é a progressivista. A que foca nas questões psicológicas é a não diretiva. É por isso que o nome é não diretivo. Primeiro, o estudante ele tem que estar bem com ele mesmo para depois ele aprender. Essa é a premissa. Não diretivo, por quê? Porque primeiro vem a questão psicológica, depois a questão pedagógica. Por isso, não diretivo. E sim diretivo, isso aqui. O meu foco com vocês é a aprendizagem. Mesmo que alguém aqui não esteja bem, eu tô aqui, ó, bora. Não diretiva, não. O aluno, além de ser livre, e além de todas essas características que eu falei para vocês, ele precisa estar bem. Beleza? Avança. Anos 50. Nosso Brasil industrializado, como eu estava falando para vocês, esse movimento da campanha da escola pública, entenda que esse movimento foi iniciado lá no Manifesto Pioneiros da Escola Nova, então eles suscitavam, brigavam, mas como tudo nesse país, não mudou. E ali, no governo Clemente Mariani, né, que foi um dos ministros da educação na época do Eurico Gaspar, suscitava a criação da nossa LDB, porque até então a gente não tem de diretriz e base. Seguindo aí para vocês, em 59, a gente tem mais uma vez os convocados, que é como se fosse o segundo manifesto pioneiros da Escola Nova, tá? E que manifestavam novamente escola pública, gratuita, de qualidade social, integral, laica. Fechado? Então, a gente teve mais um manifesto, que é como se fosse o segundo manifesto, reconhecido como, mais uma vez, os convocados. Fechou aí? Aí, o que nós temos em seguida, né? A questão da industrialização está aflorada. Aí vocês começam a ver os indícios aí de um futuro golpe. De 60 a 64, Paulo Freire aparece como um grande expoente lá em Angicos, teve todo a questão do seu método aflorado, e aí o pessoal falou, opa, traga esse homem, porque nós precisamos resolver o maior problema do Brasil, que até então naquela época era a alfabetização. Paulo Freire trouxe suas ideias nessa questão toda, e começaram a disseminar, tá? E aí, observa, Paulo Freire, que está lá nas progressistas, comecei a falar de tecnicista, mas nem aprofundamos, ele começa a aparecer. Até que estoura o quê? A nossa ditadura militar. Quando instaurou a nossa ditadura militar, nós tivemos, né, que é conhecido como anos de chumbo, anos de ferro, nós tivemos dois movimentos aí iniciais no nosso país em relação à educação. A gente tem um chamado Acordo Mecuzait, que é o decreto 5540 de 68. Esse decreto, ele vai trazer o foco no ensino profissionalizante, ensino secundário e superior, tá? Aí, em questão até das universidades, então, o decreto 5540. E depois, mais na frente, nos anos 70, a gente tem a segunda LDB, que é a 569271, que é conhecida como LDB tecnicista. Então, vai ter que alterar a nossa primeira LDB, que é a LDB de Anísio Teixeira, que foi ele que lutou por ela e conhecido dessa forma, que é a 569251, é a nossa primeira LDB aí de 61, que é a 4024-61, beleza? Então, ela é praticamente toda revogada, só fica ali os artigos do Conselho Nacional de Educação, que vocês conhecem aí no PNE, quando vocês estudam lá no artigo 5º, como avaliação e monitoramento, fechado? E aí, a gente tem o que era das renovadas, caiu, né? Porque antes, o ensino, ele era colocado o aluno como ativo. Não. Agora, né, nem o aluno ativo, nem o professor. O aluno e o professor são colocados em segundo plano, porque a importância máxima aqui é a mão de obra, né? Então, com essa questão do acordo Mecuzait, que o Brasil fez com os Estados Unidos, né? Vocês conhecem esse acordo, já devem ter ouvido falar, era no quesito do Brasil trazer mão de obra. Então, a questão da burocratização, a questão da teoria do capital humano, com Beck-Schultz, a questão de Skinner, né, que é a perspectiva das bases psicológicas behaviorista, né, no caso, ou melhor dizendo, comportamentalista, é o que nós tivemos em voga nessa época. Então, ensino voltada por módulos, né, como a gente conhece, inclusive a LDB fala que na reforma do ensino médio a gente pode ter um ensino por módulos, né, então já vem dessa época. Ensino por módulos, até as próprias universidades mudam a sua organização, instrução programada, perfeito? Então, entenda,
Quando a gente fala também, às vezes pode cair para vocês essa questão de bases psicológicas. Lá na tradicional, a gente já sabe quais são as perspectivas, né? Por exemplo, a gente vai ter aí uma perspectiva de outras bases psicológicas, beleza? Quais outras bases psicológicas a gente pode ter, professora? Inatismo, por exemplo, tá bom? Que traz aí Platão. Agora, nas renovadas, progressivista, por exemplo, não. A gente já tem uma linha construtivista, perfeito? Então, assim, já muda a ótica. E aqui, no caso da tecnicista, a gente tem a rigorista. Fechou? E aí a gente segue. O que nós vamos ter? Durante esse período da época militar, professora, não entendi a renovada, não diretrizes, não entendi. Não diretrizes? Não diretiva? É isso que você quis dizer? Quem foi que perguntou? Pode abrir o microfone e perguntar? Fala, Nayara. Queria entender melhor a sua pergunta. Você não entendeu? Explica aí para mim. Eu perdi o raciocínio na não diretriz, não diretivo, perdão. Vamos lá. As duas estão no mesmo patamar. Entenda que as duas são renovadas, né? Você viu lá na classificação. Renovada progressivista, renovada não diretiva. Mas existe uma diferença entre elas, porque senão você concorda comigo que seria uma única tendência? Mas elas têm vários pontos em comum. Quais são suas diferenças? Vamos lá. O papel pedagógico e social é destacado na progressivista. Enquanto na não diretiva, o papel psicológico é destacado em detrimento dos pedagógicos e sociais. Então, entenda que aqui a questão psicológica na não diretiva é o foco, né? As questões psicológicas, a autenticidade, a questão das suas atitudes, perfeito? Agora, no outro, não. No outro, o foco é a questão pedagógica, a solução de problemas, é o aprender fazendo, tá? Aqui, na não diretiva, os alunos são livres. Tá? Se eu pegar o aspecto da escola de São Henrique, os alunos têm 15 dias para cumprir o seu plano ali de desenvolvimento de aprendizagem, perfeito? Se o aluno estiver bem, ele não vai assistir aula, ele é livre para querer assistir ou não, mas ele tem um programa ali a ser seguido por 15 dias, perfeito? E aí, o foco aqui, por exemplo, é o construtivismo, como eu falei para vocês, tá? Construtivismo é a base psicológica. Aqui na não diretiva, Carl Rogers com o humanismo. Então, você percebe que elas conversam, mas tem os seus pontos diferentes. Beleza? Tranquilo? Fechou, Nayara? Ficou claro agora? Fechou, obrigada. Por nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Não? Porque eu vou seguir, mas pode perguntar. Vocês estão aqui para perguntar, para aprender. Se ficou algo obscuro, algo que não está claro. E aí, galera, o que acontece? A gente está num período liberal, tecnicista, como eu falei para vocês, anos 60, anos 70. E aí vocês sabem, como todo império, teoricamente, um dia ele vai perder sua força e cair. E foi o caso aí do nosso regime militar. Paulo Freire saiu do nosso país, observa bem, em 31 de março de 1964. Paulo Freire foi exilado, Paulo Freire foi para Chile, Paulo Freire foi para a Europa, voltou para o nosso país em 80. Então, entenda que ele começou o trabalho dele lá nos anos 60, ele foi embora em 64, e ressurgiu um pouco do trabalho de Paulo Freire em 80. E aí, o que acontece? Aí a gente tem também as tendências aí, libertadora e vai vir a libertária, tá? Uma coisa que eu acho que vocês não sabem, tanto que vocês ficam nessa história de tendências são estanques, gente, tem coisas que a gente tem mais de uma tendência. Tem pontos que são em comum. E aí a libertária vem no sentido de pedagogia do sindicato, pedagogia institucional, a questão aí para vocês, por exemplo, como os alunos também serem livres. E aí tem alguns pontos que eu queria dividir com vocês, que está tanto para a tendência libertadora como para a libertária. Eu até separei aqui para vocês para mostrar, já caiu em prova, e eu deixo também para mostrar para vocês, porque a maioria da galera acaba que não sabe ou esquece que existem esses pontos, tá? Então, ó, só olhando aqui. Opa. Vamos lá. Peraí.
aqui. Foca aqui, ó, pedagogia libertadora e libertária. Elas têm 5 pontos em comum que Libânio vai falar em sua biografia. Isso aqui já caiu no contrato temporário de vocês, contrato temporário não. Isso que caiu no concurso de efetivo de 2017 para professor, continua caindo, e quando cai, normalmente os alunos erram porque eles falam, não, eu não vou ter na libertária os mesmos elementos que a libertadora, porque vocês guardam que não, é uma tendência diferente da outra, uma em sequência da outra. Mas, nesse caso aqui, essa tendência aqui, é igual eu falei para vocês, a progressivista e a tecnicista, o que elas têm em comum? O aprender a fazer, que é uma herança da progressivista. Aqui na Libertadora Libertária, a gente vai ter o anti-autoritarismo, que é uma questão já trazida por Paulo Freire, a valorização da experiência vivida, então, ou seja, olhar a vivência do estudante em loco, tá? A autogestão pedagógica, então eles vão se gerenciar, então a perspectiva horizontal. Quando a gente fala da perspectiva da horizontalidade, é bem essa questão aqui da autogestão. Maior valor ao processo de aprendizagem grupal. Então, gente, é aquelas famosas histórias, por exemplo, como o círculo de conversa que a gente conhece, então participação em discussões, assembleias, votações, então a gente não tem prova aqui, tá? Então, o foco do aprendizado, ela é feito de maneira, construído de maneira grupal, tá? Então, o foco são nas participações dos alunos, são nas discussões do que simplesmente nos conteúdos de ensino. Então, vocês conhecem, Paulo Freire fala muito a questão da decodificação e codificação, né? Os temas geradores, como vocês conhecem. A educação é entendida como educação popular não formal. Por que não formal? É aqui que difere, tá, gente? O ensino da escola e não. Segundo a didática, vocês têm ensino formal, vocês têm ensino não formal e vocês vão ter o incidental, tá? Então, só informal e incidental. Então, vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. O não formal é aquele realizado dentro da instituição de ensino, escola, estabelecido. Não formal, perspectiva de Paulo Freire. Paulo Freire dava aula em quê? Em roça, debaixo de árvore, lá na terra, enfim, tá? No caso, a libertária tem aulas, inclusive em institutos, inclusive em sindicatos, perfeito? Então, por isso que é conhecida dessa forma, só para avisar vocês. E, por fim, a gente vai ter a informal, tá? Isso aí vocês veem mais lá em didático, mas como foi citado, é importante eu trazer essa dúvida para vocês, que é as aprendizagens ao longo da vida, é a convivência perfeita, é estar na família, isso tudo é aprendizagem formal, fechou? E aí nós vamos ter a crítica social dos conteúdos, que é muito cobrada para vocês. Olha só, a crítica social dos conteúdos, entenda que o foco é na transformação do estudante. Então, diferente da renovada, que o foco é no estudante aprender, aqui a gente tem um foco no estudante, que é o objeto disso, mas em ele transformar o meio que ele vive a partir da construção do seu conhecimento. Então, esse estudante, ele vai ter acesso aos conteúdos universais acumulados da nossa sociedade, perfeito, na escola, mas ele vai transformar o ambiente que ele vive. É essa a grande perspectiva, perfeito? Então, por exemplo, como base psicológica, a gente vai ter Vygotsky, com a psicologia histórico-cultural, beleza? Então, esse estudante é um estudante que ele vai produzir conhecimento, ele é um estudante que vai ser o quê? Transformador ali da condição que ele está. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? E aí, na questão da história, só para fechar para vocês, né, para trazer até o contexto de hoje para vocês entenderem, a gente tem aí, depois, as diretas JAS, começa ali em 83 e 84, que a gente vai ter o novo período chamado de redemocratização da sociedade, conhecido como Nova República. Então, Nova República é de 85 até os dias de hoje. Então, entenda, em questão de períodos históricos, a tradicional vai lá desde o berço da sociedade até 1930, aí a gente vai ter o Estado Novo, governo provisório, essa questão de Vargas, que vai de 30 até 45. Em 45, a gente vai ter a República Populista, que vai até 64, né, com a ditadura. A gente entra com a ditadura em 64 e vai até 85, e agora a gente tem a Nova República, de 85
aos dias de hoje, beleza? E aí, claro, depois de 85, há necessidade de uma nova Constituição, de uma nova LDB. E aí a gente tem 85, em seguida 88, a nossa Constituição, 96, a nossa LDB, perfeito? Que está cheia aí de alterações. Aí vocês viram, saiu o Bozo do poder, entrou, no caso, Lula, e nós já tivemos só esse ano 7 alterações de LDB. Entendeu? Então, é por isso que eu falo, toda vez que há uma alteração de ordem social, econômica, política, com certeza a gente vai ter também uma alteração de ordem educacional. Fechou, galera? Tranquilo? Agora eu quero saber se tem alguma dúvida, porque agora eu vou dar o pau a fazer questão. Ficou alguma dúvida? Fala comigo, bebês. Eu quero, escreve no chat. Tá todo mundo em silêncio. Não... Agora vocês podem falar. Fala comigo. Gente, fala comigo. Ninguém quer falar comigo? Deixa eu abrir esse chat. Gente, cadê? Pelo amor de Deus, alguma alma conversa. Abre o chat e escreve aqui. Ótimo. Vamos lá, Jonatas. Perguntou aqui, professora, lembra aqui para a gente os autores de cada tendência. Olha só, Jonathan, ultimamente não tem caído mais sobre tal autor pertence a tal tendência, já foi muito isso anos atrás. Mas eu vou trazer para você, tá? Vocês estão pedindo. Então vamos lá, na tradicional, tá? Até vou mandar aqui para vocês, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu vou mandar um material teórico de tendências para vocês, mas vamos lá. Quem que a gente tem na tradicional, por exemplo? Os jesuítas, Padre José de Anchieta, Padre Antônio de Nóbrega, beleza? Durkheim, que a gente está falando de uma esfera tradicional, fechou? Renovada progressivista, os da Escola Nova. Eu vou ter aí para vocês Anísio Teixeira, eu vou ter Piaget, eu vou ter Montessori, vou ter Lauro Oliveira, tá? Que é um expoente aí, que é colocado, inclusive, por Deverval Saviani. Tranquilo até aqui? Eu vou ter Brunner. Avança para não diretiva. Não diretiva eu vou ter, para vocês terem ideia, a Escola de Summerhill, tá? Como uma grande influência aí para vocês, né? Com Alexandre Neil. E aí a gente tem também a perspectiva aí de Karl Reuss, por exemplo, com o humanismo. Fechou? Avança. Tecnicismo. Vou ter a teoria do capital humano com Beck-Schutz. Eu vou ter taxonomia de Bloom, questão de módulos, tá bom? Eu vou ter aí a questão também de Skinner, por conta da base psicológica seu behaviorismo. Fechado? Chegamos nas progressistas. Libertadora, só Paulo Freire. Tranquilo? Aí a gente vai ter a libertária. Libertária, eu vou ter Vasquez, eu vou ter Ori, eu vou ter Frenet, eu vou ter... São os principais, né? Inclusive o presidente do Instituto Paulo Freire, como Arroio, que gosta de ser muito cobrado, beleza? Então, fechamos aí na libertária. Aí a gente vai ter crítica social dos conteúdos, né? Que traz o grande expoente que vocês sabem que é Libânio, mas eu vou ter Chudowski, eu vou ter Manacorda, eu vou ter Snyders, fechou? E aí, na pedagogia histórico-crítica, mas aí é a questão de Saviani, a gente só vou trazer aqui para vocês por conta do currículo movimento, eu vou ter Snyders, Manacorda, Chudowski e Saviani aí colocando. Fechou? Tranquilo agora? Deixa eu ver quem foi que me perguntou. Jonatas e Karina. Tá tranquilo? Sim ou não? Querem perguntar mais alguma coisa? Para eu seguir? Ficou claro? Tá redonda a nossa aula? Tá linda? Porque agora a gente vai fazer questão. Como o Gustavo falou, né? Eu tento, assim, resgatar os principais pontos, porque aula de tendências, eu vou dizer para vocês, é pelo menos 2 dias de aula. Sinceramente, 2 dias de aula, se depender até 3, porque eu posso trabalhar com muito exercício. Ficou mais alguma dúvida, gente? Pode falar. Ninguém fala, bora, fala que eu vou fazer exercício, mas eu quero que falem. Eu não quero ninguém aqui carregando uma dúvida. É para acabar aqui. Revisão, tira dúvidas aqui.
Professora, repete a diferença entre a libertária e a libertadora? Vou colocar aqui o slide para você, mas é o quê? É a questão da autenticidade, né? Então, são alguns elementos que a gente vai ter aí, tá bom? Só colocar aqui. Na verdade, eu acho que tem. Não, não tem não. Essa questão é mais antiga, eu não coloquei ela na questão de hoje para vocês, tá? Mas vou colocar aqui para vocês. Apesar que vai para você, gata. Vocês vão receber esse material aqui. Ó. Vou mostrar. Uma coisa que fixasse. Uhum. É anti-autoritarismo. Na hora que eu bater, dizer que não, isso aqui é libertário. Então, vamos lá. Eu sei que Libertária e vai pegar o mesmo libertadora. exercício. Ah, tá. Libertária e libertadora, elas têm aí 5 pontos em comum. Lembra? Vai estar para as duas, não vai estar só para uma. Por exemplo, temas geradores, vai estar só para Paulo Freire, só para libertadora, entende? Então, são esses pontos que você tem que olhar. Então, primeiro ponto, anti-autoritarismo, é o primeiro ponto que está entre as duas. Segundo ponto, valorização da experiência vivida, é o segundo ponto. Terceiro ponto, autogestão pedagógica, então é baseada no ensino não formal, né? Autogestão pedagógica. Depois, aprendizagem grupal, tá? É o foco, porque o que é aprendizagem grupal? É aprendizagem baseada em discussões, em assembleias, em votações. E, por fim, eu vou ter a educação popular, tá? Que é um espírito não formal. Aí você lembra que ela está até na libertária, que é conhecida como tendência aí dos sindicatos, por exemplo. Tem a pedagogia, inclusive, anarquista. Fechou? Tranquilo? Posso fazer exercício agora? Alguém ficou mais com alguma dúvida? Tá bom para vocês? Questão de teoria ficou bem revisado, ficou claro. Todo mundo fala aqui comigo? Tá bom? Só a Andressa que fala, a Nayara que fala, a Ângela que fala. Cadê o resto? Tá tudo tranquilo? Glaucia, Ana Paula, Irani, Cláudia, Maria José. Fala, Thaís. Professora, você acha que qual é a pegada da banca da IADS em relação aos teóricos? Teóricos ou tendências? Porque é uma diferença. Não, eu tenho sim, mas eu quero saber sobre os teóricos. Então, ela é uma banca que não cobra, assim, teóricos igual... Ah, vamos aqui cobrar sobre Platão, vamos cobrar aqui especificadamente de um autor, sei lá. Agora, autor que cobra em toda a prova, essa aí é toda, pode ser de qualquer banca que você for fazer, até do Novo Gama, Paulo Freire. Isso aí você sabe que vai ter. Ou falando dele, ou pegando algum aspecto dele. Mas a sua banca, ela não foca muito em questão de autor. E aí, Thaís, é uma questão importante você ter perguntado, por quê? Todo mundo presta atenção nisso. A IADS, ela só tem histórico de fazer questões de múltipla escolha. Vocês sabem disso. Ela não tem histórico de fazer questão de certo e errado. Então, eu sempre falo o seguinte, nas matérias igual do Gustavo, o Gustavo mandou lá, você está vendo, é ABCDE, mas é importante você fazer as questões da forma ABCDE, porque você vai entender quais são os conteúdos mais cobrados, você vai entender o nível de complexidade da questão, tá? Apesar que, na parte pedagógica, eu gosto de dizer, vai ser mais difícil que a Quadrix, tá? E ele também já falou lá na parte de língua portuguesa é mais difícil. Então, eu falo para vocês, eles são mais específicos na cobrança do que a Quadrix. Eu acho um nível, inclusive, de profundidade maior. Apesar que, quando se fala em processo simplificado, eu também não posso elevar tanto o nível dessa prova, porque senão o que acontece quando o examinador levanta muito o nível? Eu não vou ter pessoas classificadas, então não é um concurso público que eu tenho que, assim, ó, limpar a dizer chega. Mas é importante que você estude como se fosse um concurso, porque eu tenho certeza, Thaís, que você quer ficar nas cabeças, eu tenho certeza que você quer escolher a vaga de um diretor. Você quer ter o poder de escolher a vaga de um vice, de um supervisor, de um coordenador, que essas sim são as melhores vagas. Então, para isso, você precisa estudar como se fosse um concurso efetivo mesmo, para justamente não ficar nada para trás. E aí, novamente, eu acredito que a sua banca vai olhar como referência
A Quadrix, que foi a última que fez, né, as últimas, inclusive mesmo com os problemas, elas vão olhar para ter uma noção. Sebrasp, que sempre foi referência. E tem uma banca que eu recomendo vocês fazerem questões dela, que ela tem questões de certo e errado, nós vamos fazer hoje aqui, vou até colocar aqui, ó. Banque-Geduc, eu acredito que nenhum professor deve ter falado isso para vocês, mas eu já estou trazendo, porque vocês têm que treinar muito questões de certo e errado. Beleza? Tranquilo? Tem alguma dúvida a mais? Foi respondida, Thaís? Mais alguém? Sim, professora, foi respondida sim. Mais alguém? Gente, vocês estão gostando? Vocês estão tão apáticos, eu estou preocupada. Tá tudo bem? Pelo amor de Deus, me deixa então do lado de cá tranquila, porque se vocês estão um pouco apavorados com a banca, eu fico apavorada daqui sem saber se o trem está fluindo, se vocês estão gostando, porque eu me preocupo com isso. Tá tranquilo? Falar igual a Jeane, não, professora, é porque a gente está prestando atenção, é por conta disso? Vou falar. Ah, o Jonatas perguntou aqui. Jonatas, ficou claro sobre o manifesto ou não? Você quer que eu ainda fale alguma coisa? Me pergunte. O manifesto também sempre cai em prova, tá, gente? Figura de Anísio sempre cai, sempre, sempre. Ficou tranquilo, né? Tá bem esclarecido? Então vamos lá. Vamos para as questões? E aí, importante, eu vou fazendo uma por uma, no batidão. E vou ensinar vocês como fazer a questão no dia da prova, tá? Porque essa também é minha função, não é só dar aula aqui, não. Eu não sei se vocês sabem, mas a prova que eu fiquei em 10º lugar no contrato temporário em 2018, eu fiz ela, eu a fiz, melhor dizendo, em 1h20. São 3 horas que vocês têm. E aí você fala, professora, você fez em 1h20 porque você é professora de conhecimentos pedagógicos. Negativo. Na época eu ainda estava no contrato temporário e eu estudava como vocês, mas eu tinha estratégias e formas de estudar diferente do que a galera faz. Então, assim, vamos lá. Eu vou ensinando vocês como fazer, mas eu falo logo, já viu que está errado? Você não tem que ficar terminando de ler questão. Já está claro para você que está errado? Passa para a próxima. Outra coisa, a banca de vocês, o pessoal entrou aí pedindo mais tempo, ela não vai dar, gente. Foi igual a Quadrix. O pessoal achou injusto o tempo da prova, queria mais meia hora. A Quadrix não deu. Mesma coisa, IADS, pediram de 3 horas para aumentar para 3h30, porque aumentaram 20 questões. Ela não vai dar. Então, você tem que ser inteligente. Vou logo dizer para vocês, as questões que vão carecer mais tempo para vocês é a prova do Gustavo. Então, assim, no bom sentido da palavra, amem a disciplina do Gustavo, amem com o Gustavo, tá? Porque a disciplina dele vai fazer diferença na parte básica. Galera de atividades, você estudar comigo na parte de atividades e a parte de conhecimentos pedagógicos, vai fazer diferença, porque você precisa gabaritar o máximo possível, porque se você gabarita isso o máximo possível, você tira uma nota com o Gustavo excelente, porque a maior parte das questões da parte básica é a parte de língua portuguesa, gente, em média 12, 15 questões, a sua prova vai ser entre 12 a 15 questões, sempre é isso, tá? Então, assim, se você consegue manter um nível aí, faz um feijão bom com arroz ali na parte de lei orgânica, tudo, porque são questões fáceis, são coisas que dá para você estudar mais para frente, você está com a sua nota lá em cima. Então, assim, sendo bem séria com vocês, depois que saía edital, como saiu de vocês, eu só revisava e fazia questões. Então, por exemplo, esse combo que a gente está fazendo, era isso que eu fazia. Só sentava o pau a fazer questão. Tanto que eu tenho uma marca aqui no dedo, ó, amassado, não sei se vocês estão vendo. Isso aqui é de tanto fazer questão, tá? Perguntando aqui, professora, terá aula específica para atividades? Eu vou estar lançando agora essa semana. Na verdade, eu vou fazer 2 convites para vocês. Giane, presta atenção que esse é bom para você. E ela vai e sai. É a questão do projeto Paulo Freire meu. Então, vocês querem aula gratuita, tá? Eu vou fazer, por conta que eu tenho uma questão social para ajudar as pessoas, assim como um dia eu fui ajudada. Então, no próximo sábado, dia 28, 9 horas da manhã, vai ser minha aula Halloween, tá? Na Escola Técnica de Ceilândia. Então, já anota aí. Porque, César, já está pronto já o link de inscrição? Então, você já manda lá no grupo,
para o pessoal se inscrever, então estou abrindo. Vocês têm prioridade, como o pessoal do projeto tem, mas só que lá eu tenho uma capacidade. Mas assim, eu só quero mesmo que se inscrevam quem vai, tá, gente? Só quem realmente, ó, professora, eu vou. Porque aí eu vou fazer uma medição ali, e assim, você tirar a oportunidade de outra pessoa que realmente vá, não é legal. Então, assim, pense realmente, sábado que vem você não tem nenhum compromisso, se tiver, tem como desmarcar, vá. Então, sábado que vem, 9 horas da manhã, na Escola Técnica de Ceilândia, tá? Eu só preciso de 1 quilo de alimento não perecível para a gente doar para famílias carentes que precisam desse apoio. Então, eu só estou pedindo 1 quilo de alimento não perecível e vou pedir para você levar um lanche. E aí você leva o que você quiser, Coca-Cola, um suco, um leite, um café, um pão de queijo, um pão, um queijo, enfim, que o seu coração e você puder permitir levar, que a gente faz um lanche comunitário sempre ali 10 horas, 10h15 da manhã, tá? Então, assim, eu preciso ajudar essa galera que não tem condições de pagar cursinho, essa galera com dificuldade. A Ângela me lembrou uma coisa muito boa, leva o copo de vocês, tá? Vou até colocar copo, caneca, leve o copo de vocês, tá bom? E vai dar muito certo. Então, o César já vai colocar o link lá no grupo, depois da nossa aula você já se inscreve, tá? Olha ali, Giovanete, maravilhosa, gosto muito desse projeto, então esteja comigo. Além disso, essa aula é gratuita, vai ter uma aula em novembro com um professor surpresa, eu ainda não vou falar, mas é um professor maravilhoso, vocês gostam. A gente vai ter essa aula em novembro, vai ser no dia 11 de novembro, tá? Perto ali, vai ser para revisar, tá, os últimos pontos, e vai ser uma aula com a entrada de fralda, tá? Carolina, dá um jeito de ir, cara, vai valer muito a pena. Tem gente que vem de Lusiânia para minha aula, Valparaíso, faça um esforço, convida os amigos, racha gasolina, tá? Tem metrô do lado da escola, tá, gente? Só para informar vocês, tem metrô ali do lado, ou quem quiser descer ali na Sinfel e andando, também dá para andar, mas eu recomendo mais o metrô, beleza? 9 horas da manhã. Sábado que vem, vocês vão ter aula comigo e o Gustavo, tá bom? Sem questões da parte dele, sem questões da minha parte. Então, eu já falo para vocês. Descansem sábado, no finalzinho da tarde, início da noite, porque a aula vai ser pauleira. Vai ser assim, ó, pá, 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 sem respirar. Vocês vão receber esse material até sexta-feira, R$ 7,90, tá bom? Então, já podem fazer inscrição com o César, também já chamando ele aí, que é ou ele ou a Laís, né, que estão aí no grupo. Então, aquele mesmo jeito, pega, faz o pagamento, manda só o comprovante. César, tá aqui o comprovante da próxima aula, e aí ele vai fazer o controle para vocês, beleza? E o último aviso, eu vou fazer minha turma específica de atividades, ela começa agora em novembro, tá? Assim que vocês já receberem, né, ela vai ser 2 encontros por semana, domingo de manhã, e eu acho que sexta-noite. Sexta-noite e domingo de manhã, tá? Sábado à noite com o Gustavo, sexta-noite, domingo de manhã comigo, só específico online. É para só fazer questão e ensinar como fazer em prova. Não é parte teórica. Eu posso ali explicar porque que está certo e errado, mas o foco é descer o cacete, porque em novembro, ou você aprendeu, ou você não aprende mais. Vai aprender ali na revisão, e aí, claro, se tiver alguma dúvida específica durante o meu curso, vocês podem me procurar, eu vou abrir um espaço de tempo antes ou depois da aula para vocês tirarem as dúvidas, porque pode acontecer, professor, olha, eu não entendi porque está certo ou errado, está faltando o que de eu entender, fechou? Gente, em breve eu vou dizer o valor, mas é algo baratinho, tá? Algo igual eu faço com o Gustavo, vamos ver a quantidade das aulas, eu vou fazer essa programação, fechou? Vamos lá fazer questão? Então, já está anotado aí, todo mundo sabendo aqui dos meus projetos, tá? Nós estamos chegando já com 1 hora de aula, quase. Vamos avançar agora, só questão. Vai ser sexta e domingo. Sábado é o projeto meu e do Gustavo, embalados de sábado à noite, tá bom? Domingo de manhã, igual agora. Ou eu embalos, né? Ou eu vou fazer domingo duplo, ou sexta e domingo. Vou ver aqui o que fica melhor. Se for duplo, aí vai ser o quê? De 9 a 1 hora da tarde, alguma coisa assim, tá bom? Eu vou ver aí direitinho. Se for duplo, vai ser um tempo maior. Eu acredito que seja duplo, porque o pessoal quer muito domingo, né? Essa pancada. É bom que você já faz um simulado comigo. Vamos lá? Vamos começar? Só questão atual. Deixa eu fechar aqui.
Todo mundo já está vendo a minha tela. Ótimo. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Vamos lá. Sebrasp 2023, Secretaria de Educação do Pernambuco, professor música. Gente, só questão top, recente para vocês fazerem. Quantas tendências pedagógicas na prática escolar? Julgue os itens a seguir. Como que a gente faz questão? Vamos lá. Segunda tendência renovada não diretiva, vírgula. Galera, vocês vão ver muito isso, e isso se aplica para qualquer questão, tá? Português, direito administrativo e tal. Leu até a vírgula, então você já sabe que ele quer que você responda para ele sobre essa tendência específica, que até aqui não dá para você julgar, e você segue. As ações docentes deveriam ser voltadas mais aos problemas psicológicos do que aos problemas pedagógicos. Questão número 1, questão certa, tá? Já vou marcar aqui, colocar o gabarito aqui. Questão certinha. E aí, lembra que eu falei, vocês perguntaram aí sobre isso, eu falei, gente, sempre problemas psicológicos em detrimento aos pedagógicos e sociais. Essa é a premissa da tendência renovada não diretiva. Então, sempre questão psicológica em primeiro lugar. Fechou? Galera, se tiver alguma dúvida, chama aí, levanta a mão, tá? Que eu ampliei aqui, eu estou olhando mais as questões. 2. Conforme a tendência pedagógica tradicional, parei bem aqui. O papel do professor é ser o mediador, acabou. Tá? Aí ele fala, o mediador entre os conhecimentos científicos, acabou, não preciso ler mais nada. Por quê? Vamos lá. Sobre o papel do professor, né? Eu falei até para vocês, o papel do professor na tradicional é o papel de professor expositor autoritário. Professora, qual é o papel do professor na renovada progressivista? Auxiliador. Tá? Professora, qual é o papel do professor na não diretiva? Facilitador. Professora, qual é o papel da tecnicista? Tá? Eu vou colocar também um quadro para vocês disso que eu tenho. Papel da tecnicista, aluno e professor em segundo plano. Professora, qual é o papel na libertária? Tá? Orientador, monitor. Professora, e qual é o papel da progressista, crítico social dos conteúdos? É o mediador. Então, você percebe que ele trouxe o papel da crítico social dos conteúdos dentro da perspectiva tradicional. Então, logo vai estar o quê? Errado. Beleza? 3. A tendência tecnicista defende que é o papel da escola a difusão dos conteúdos associados à realidade. Já até aqui, eu já acabava com a questão, termina de ler. Dos estudantes, não tem nenhuma vírgula, né, mas a gente já conseguiu ver. Galera, tendência tecnicista não tem preocupação nenhuma com a realidade social dos estudantes. Você sabe que as tendências que têm preocupação com realidade social do estudante é o quê? São as progressistas de fato, e mais especificadamente aqui, a crítico social dos conteúdos. Então, questão de número 3 está errada. 4. Quando as ações docentes não são reduzidas à exposição verbal dos conteúdos e à recordação de matérias passadas, evita-se a tendência pedagógica tradicional. Alguém está tentando entrar, deixa eu só liberar aqui. Agora foi. E aí, galera? Certinho, né? Olha só. Se ele tivesse, quando as ações docentes, não esquece isso aqui, não são reduzidas a exposição verbal dos conteúdos e a recordação de matérias passadas, isso aqui é o quê? É algo que Paulo Freire chama de educação bancária, que está predominante na tendência pedagógica tradicional. Então, ele fala, quando não, eu vou evitar a usar essa tendência, quando eu não vou reduzir, sim, porque se ele usa isso daqui,
ele traz a tendência pedagógica. Então, se ele pega a questão das ações docentes não são reduzidas, logo eu vou evitar a utilizar esse tipo de tendência. 4, certo. Galera, a questão 4, ela é mais de raciocínio do que meramente saber tendências, tá? Vamos aqui? Questão de número 5. Olha aí, questões da GEDUC. GEDUC 2023, que é uma banca que eu falei para vocês estudarem, que só tem questões de certo e errado. Prefeitura Municipal de Tupanatinga, Pernambuco, professor infantil. Julgue os itens subsequentes. Diversas tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento político, social e cultural, e um dos vários nomes que defendiam a escola nova, opa, agora eu já sei o que ele quer. Escola nova, foi Paulo Freire? Errado. Outro erro, tendência pioneira no Brasil, errado também. Porque a pioneira foi a inicial. Qual foi a que começou? Não foi a nova, foi a tradicional. Segundo, e o outro erro, escola nova não é Paulo Freire. Ele podia ter colocado a Enis Teixeira, tá? Os representantes do Manifesto Pioneiro de Escola Nova, a Montessori, o Brunner, o Piaget, beleza? Então, 5 errado. 6, olha que questão linda. Olha o tamanho dessa questão. É o tipo da questão que eu falo para vocês, vocês têm que fazer da forma que eu ensinei, porque senão se perde. Então, vamos lá. Na segunda metade da década de 70, ele está falando ali nos anos de 1975. Gente, quando a questão traz questão temporal, voltado para a tendência, você já tem que lembrar o seguinte, nessa época a gente estava vivendo o quê? Ditadura militar. Então, tendência tecnicista, já tem que abrir a sua cabeça para isso. Aí vem, tornou-se possível a discussão de questões educacionais escolares, e nesse período destacam-se duas tendências pedagógicas progressistas, tá? Aí ele fala, a libertadora e a crítica social dos conteúdos, tá? Aí a gente chega a ler aqui o resto. Vamos pegar aqui o resto, tá? Eu já tem uma interrogação aqui bem claro para mim, se realmente essa questão vai estar certa, vamos ver o que ele vai dizer. A pedagogia libertadora constitui-se como movimento pedagógico interessado na educação popular, na valorização da escola pública e do trabalho do professor. Galera, já acabou aqui. Lembra, educação não formal. Aí a gente segue. Especificadamente na importância do domínio sólido por parte dos professores e alunos. Outra coisa, Paulo Freire não chama de professores e alunos, tá? Primeiro que nas progressistas nenhuma chama de aluno, tá? Chama-se de quê? Estudantes, tá? E no caso de Paulo Freire, são educadores e educandos, tá bom? Então, já colocando aqui para vocês. Então, logo aqui, a 6 já vai estar errado. Então, temos vários pontos. Primeiro, que aqui, na segunda metade da década de 70, galera, a gente ainda tinha aqui a questão da ditadura. Paulo Freire pegou o Beco do Brasil em 65 não, em 31 de março de 64 e voltou para o Brasil em 1980, tá? A questão da crítica social dos conteúdos, ela veio como grande expoente nos anos 80, principalmente no período da redemocratização da sociedade brasileira. Perfeito? E aí, gente, é sempre assim, você lê por vírgulas e vai julgando. Então, uma questão que ela trouxe aqui, conflito libertador, com crítica social dos conteúdos, com a questão histórica também de tecnicismo, beleza? Então, 6, errado. Tá tudo bem até agora? Posso seguir? Então, vamos. Ninguém perguntou nada. 7. GEDUC 2023, Prefeitura Municipal de Tupanatinga, Pernambuco, orientador educacional. Julgue o item subsequente. A pedagogia tradicional assume uma perspectiva de transformação social. Acabou bem aqui a questão. Eu preciso continuar, turma, a vírgula bem aqui, ó. Julgo só até aqui. Gente, tendência liberal, tradicional, foco na manutenção do status quo. Eu não tenho transformação social. Foco na perspectiva de Durkheim, como falei para vocês, sem transformação da sociedade. Então, a pedagogia tradicional assume a perspectiva de sem ter transformação social. Seria isso, tá? Então, logo, 7 está errado.
Avança. 8. A educação libertadora questiona concretamente a realidade das relações do indivíduo com a natureza e com outras pessoas. Para bem aqui, até aqui tá lindo. Eu lembro muito que Paulo Freire fala: eu tenho amor às pessoas, eu tenho amor aos bichos. Já ouviram essa frase dele? Então é bem isso, a relação do ser humano com a natureza e essa relação com outras pessoas, no meio que ele está, tá? No meio que ele convive. Visando uma transformação, sim. Educação libertadora é progressista, logo ela é transformadora. E daí uma educação crítica, sim. Paulo Freire também é um dos representantes do currículo crítico, é só a gente lembrar disso, tá? Então, ó, 3 pontos que nós vimos aqui, 8, certinho, tranquilo? Questão de número 9. Pedagogia tecnicista, opa, busca sua concepção de aprendizagem na psicologia comportamental, até aqui tá certo? Tá certo, só lembrar de Skinner, estímulo-resposta, instrução programada, educação baseada por módulos. Esta buscou adquirir o status de ciência, libertando-se da introspecção e fundamentando-se na lógica científica que lhe garantisse a objetividade das ciências da natureza, né? Então, ou seja, princípios científicos. Ele continua. Seu principal foco de preocupação são as mudanças comportamentais que possam ser cientificamente observadas, portanto, quantificadas. Então, foco na quantidade e não na qualidade. Certinho, gostei muito dessa questão, tá? Então, lembra que é uma parte mais objetiva, uma ciência objetiva, uma ciência e uma pedagogia voltada para o objetivismo, voltado para a mão de obra, voltado para a manufaturação, voltado para o mercado capitalista. Próximo, Sebrasp 2022, Prefeitura Municipal de Pires do Rio, professor nível 1, julgue os próximos itens a respeito das tendências pedagógicas na prática escolar. 10. Na tendência crítico-social dos conteúdos, os conteúdos estabelecem oposição da cultura erudita à cultura popular para, assim, valorizar o conhecimento do educando, tá, gente? A questão da oposição da cultura erudita à cultura popular fica errado. Cultura erudita. Erudita é o quê? Ser inteligente, né? Buscar o conhecimento. Então, não tem essa oposição. Logo, 10 está errado, beleza? 11. Questão também de raciocínio aqui, mais do que tendência. A questão 10. 11. Ao valorizar a autoeducação, tá? Galera, a autoeducação, ela está mais voltada para as renovadas, né? É solução de problemas, é o estudante ali ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, beleza? Então, a gente já lembra desse foco. Aí ele fala, a tendência pedagógica tecnicista, tá? Propõe que aliás, ainda tem mais uma coisa da autoeducação, importante destacar. Como é uma questão de módulos, de instrução, lembra das famosas revistas de antigamente? Aí tem o ponto do tecnicismo, que aí ele entra. Aquelas famosas revistas, gente, que o pessoal comprava, vinha aquela cartinha no final da revista, aí você destacava, você mandava pelo correio, pagava, né? E aí vinha o livro ali para você ter acesso a um curso. Ali sim é voltado para a autoeducação também, tá? Então, só fazendo esses dois paralelos. Tanto na renovada, vocês sabem que tem essa herança, né? Do aprender fazendo, tá? Então, aprender fazendo essa questão da autoeducação, então, tanto numa vertente de um quanto o outro. Aí ele fala o seguinte: a tendência pedagógica tecnicista propõe que o ajuste de comportamentos favoreça a adaptação dos sujeitos à realidade. Certinho aqui, tá? Aí, o que a gente precisa falar? A adaptação dos sujeitos, é só lembrar que todas as liberais, elas trazem essas funções. Ora mais, ora menos, mas traz essa especificação. Elas não deixaram de ser o quê? Liberais. Fechou? Estão trazendo aqui para vocês. Tranquilo? Questão 12. O ensino humanístico é o quê? O ensino acumulado pela sociedade, normalmente, é um ensino enciclopédico, tá, gente? E o ensino humanístico também é conhecido como ensino classicista, tá? Só colocando para vocês, ensino clássico. Sobre cultura geral, sobre o qual o aluno se esforçará para atingir os seus
referenciais. Então, ou seja, o aluno ele vai adquirir, conseguir conforme os seus esforços pessoais. Expressa a tendência pedagógica tradicional. Certinho? Então, foco é no estudante e os seus esforços. Lembra que eu falei para vocês? Vai ter igualdade de oportunidade para todos. 13. Na tendência progressista libertadora, você já lembra de quem? Paulo Freire. Conhecimento é construído por meio de um processo dialógico, ou seja, educação voltada para o diálogo, educação dialógica, que Paulo Freire chama, no qual todos são sujeitos ao ato de conhecer, tanto o professor quanto o estudante, né? Ou melhor, educador e estudante, educador educando, porque eles estão na perspectiva o quê? Horizontal aí do conhecimento. Então, 13, certinho. 14. Na tendência renovada progressivista, opa, gente já lembra de quem? Já lembra da nossa segunda tendência, foco no estudante. Vamos lembrar de Montessori, de Brunner, Dionísio Teixeira, perfeito? Ele traz o seguinte: o conhecimento é resultante dos interesses e necessidades do aluno estabelecidos em função de suas experiências, exatamente isso. Então, logo, focar na motivação, no que esse estudante quer aprender, né, e o foco nele como o ponto central da aprendizagem, perfeito? Então, logo, 14, letra C. Fechou? Próxima questão. Dica que eu vou dar para vocês. Sua banca gosta também de fazer isso, tá? Só para falar. Traz um textão aqui e bota um itemzinho aqui. Galera, quando a questão não for interpretativa, você já cai no item, porque às vezes o texto é meramente o quê? Motivacional. Texto motivacional não responde questão. Então, guarda isso. Nesse caso aqui, a Quadrix até fugiu um pouco da regra deles. Esse texto, ele não é somente motivador, ele vai cobrar algo desse texto para vocês aqui. Então, vai envolver interpretação e raciocínio também. Não só saber tendências pedagógicas. Então, vamos. Quadrix 2022, professor de educação básica, atividades. Aí ele traz o seguinte: se a gente pensasse, tá, gente? Se a gente pensasse no professor como uma torneira que aberta jorrasse conhecimentos, e pensasse no aluno como um copo que, colocado sobre a torneira ficasse cheio de conhecimentos, a coisa seria fácil. Bastaria o professor falar, o aluno ouvir, tomar notas, ler as anotações de casa e pronto. O ensino seria realizado e a aprendizagem teria sido feita. Então, é muita perspectiva que ele traz aqui, é tradicional. O professor falou, é obrigação dele aprender, é obrigação dele saber. Mas não é assim, aí ele traz o outro ponto. A aprendizagem somente se realiza caso o aluno seja um sujeito investigador, participando de um processo que engloba o sujeito professor. Então, ele traz a perspectiva progressista. Então, ora, ele traz a perspectiva tradicional, quem dera se fosse assim, e traz a perspectiva progressista atuado para hoje. O sujeito investigador é o quê? É o estudante que está aí na crítica social dos conteúdos. Beleza? Então, vamos lá. Tendo o texto acima, galera, um texto acima aí, como referência inicial, julgue o item. No texto são abordadas as tendências, uma relacionada ao modelo liberal, certo? Ó, onde ele fala que se o aluno pensasse, o professor é a torneira, jorra os conhecimentos, o aluno é um copo que recebe os conhecimentos, e aí o professor fala, o aluno ouve, toma notas e aprendeu. Essa é a perspectiva tradicional. Aí ele fala, e outra, relacionada ao modelo progressista, sim, quando ele fala aqui, a aprendizagem somente se realiza caso o estudante ele seja um sujeito investigador, participando do processo que engloba o sujeito professor. Então, mera interpretação de texto. Então, 15, letra C. Letra C não, né? Correto. Beleza? Vamos para a próxima? 16. Quadrix 2022, professor de educação básica, atividade, você só vê que, tem poucas questões aqui. Vai dar, e a gente ainda vai pegar do MEC. Em uma concepção de educação tecnicista, ele já trouxe o que ele quer. A definição dos objetivos, seja da educação,
seja do processo de ensino-aprendizagem, é relevante. Porque o foco está no próprio planejamento, que deve garantir produtividade e eficiência como resultados do processo educativo. Galera, cuidado para não confundir com a perspectiva de hoje. Ele está falando da educação tecnicista, é aquilo que eu falei para vocês. Eficácia, eficiência, produtividade, burocratização do sistema, sistema capitalista, mão de obra, são todos os pontos alecados dessa tendência. Essa tendência tem caído muito em prova, tá? Como falei para vocês, cuidado com a tradicional, cuidado com a progressivista, tecnicista, crítica social dos conteúdos, né? E a libertadora de Paulo Freire. São as que mais caem. Não diretiva, vocês fizeram já umas questões comigo, então, atualmente, que Sebrasp cobrou muito dela, tá bom? Aí ele fala, foco está no próprio planejamento, né? Ou seja, operacionalização do que tem que fazer e produtividade e eficiência como resultado. Certinho. Então, 16, correto. 17. No contexto pedagógico, a formulação de objetivo, propósito que busca alcançar quando se realiza uma ação, até aqui dá para responder? Ainda não. Permite que o professor oriente a prática pedagógica. Até aqui tá certo? Tá certo. Contudo, a definição do objetivo não impacta no processo de aprendizagem do estudante. Errado. O não impacta. Galera, impacta sim. O objetivo é o quê? É aonde eu quero chegar. É o ponto final. Antes de tudo, né, da gente chegar lá na avaliação, eu preciso estabelecer os meus objetivos, que vão ser definidos em um objetivo geral, que é onde eu quero chegar, os específicos, que são detalhadamente, o ponto a ponto, né, o destrinchar desses objetivos gerais, tá? Então, logo, 17, errado. Próximo. Currículo, né? Vai trazer um texto sobre currículo aqui. Deixa eu ver, no que se refere a currículo, né? A gente aqui, ó, outro exemplo aqui da Quadrix. Eu não vou precisar ler esse texto sobre currículo. Aí você fala, professora, fala de tendências na parte de baixo, vai acabar falando, né? Um pouco de currículo com tendência, vocês sabem que currículo está relacionado. Porque currículo tradicional é a perspectiva do quê? Das tendências liberais. Currículo crítico é a perspectiva da libertadora, dos críticos reprodutivistas, tá? E a pós-crítica é a perspectiva atual que a gente tem na crítica social dos conteúdos, na pedagogia histórica e crítica de Saviani. Então, só trazendo esse paralelo para vocês, tá? Então, lembre-se, currículo tradicional, ele vai trazer em voga aí para vocês a tendência liberal tradicional, e aí a gente vai ter também, no caso, a progressivista, beleza? As críticas voltado para a pedagogia libertadora e críticos reprodutivistas, tá? Na linha já de Saviani. É ele que fala sobre isso. E as pós-críticas, que são as perspectivas atuais, crítica social dos conteúdos, pedagogia histórico-crítica de Saviani, beleza? Vamos lá, 18. A pedagogia libertária, pedagogia dos sindicatos, com o objetivo de preparar o cidadão para fornecer mão de obra qualificada. Galera, eu acho que não precisa nem terminar de ler. Falou em mão de obra qualificada, ele está trazendo a perspectiva do quê? Do tecnicismo. A libertária, gente, ela não tem foco em produção, em efetividade, em eficiência. Os alunos são livres, foco, por exemplo, é na autoavaliação, beleza? Foco na vivência grupal, como a gente já falou, tá? Então, logo, 18 está errada. Entendeu? É isso que eu quero que vocês vejam. Olha só, quanto tempo que eu vou economizar não tendo que ler o resto. Porque eu já tive a certeza que está errado. É assim que vocês têm que fazer no dia da prova. Vocês vão economizar aqui, ó, 1 minuto e meio a 2 minutos. Porque você ainda vai parar para pensar. Já viu aqui que está errado? Acabou. 19. Para defender a forma de uma educação antidialógica, quem é que fala sobre isso? Paulo Freire, né? Quem critica. A antidialógica é o quê? Uma crítica da tradicional. Abordada na pedagogia tradicional, Paulo Freire propõe o diálogo entre educador e educando, com uma educação problematizadora, em que os homens se educam em comunhão, com o objetivo de se libertar e, assim, proporcionar uma educação, uma transformação social. E aí, galera? Certo ou errado? E aí? Eu quero ver vocês respondendo, antes de eu responder.
A 19, turma, certo ou errado? Essa questão é top. E aí? Bora. Quero todo mundo responder no chat. Chat. Mais alguém? Sim, vai, bora. Só vai errar aqui hoje. Essa questão tá errada. Vocês lembram dessa questão, não? Essa questão deu pau na manga. Presta atenção à explicação agora. É mais uma questão de língua portuguesa do que conhecimentos pedagógicos, de verdade. Essa questão, ela deu pau na manga. Isso, é a questão da vírgula. Muito bem. Olha lá. Isso aqui foi do efetivo, tá, gente? Foi do efetivo. Professora, por que ela está errada? Todo mundo erra, tá, gente? Essa questão aqui, 99,9% da galera erra quando dou em aula. Vamos lá. Para defender a forma de educação antidialógica abordada na tendência tradicional, errado. Não é abordar na tendência tradicional. Para defender a forma de educação antidialógica, é no qual? Na Libertadora de Paulo Freire. Porque ele quer dizer o seguinte, para defender a forma de educação antidialógica abordada na pedagogia tradicional, Paulo Freire propõe um diálogo entre educador e educando. Gente, não está abordada na pedagogia tradicional. Para defender a forma de educação antidialógica abordada na pedagogia libertadora, Paulo Freire propõe um diálogo entre educador e educando, uma educação problematizadora em que os homens se educam em comunhão com o objetivo de libertar e assim proporcionar uma transformação social. Conseguiram entender a lógica? Sim ou não? Galera? Fala comigo. Deixa eu ver aqui. Todo mundo? Não? Qual foi o ponto, Nayara? Pergunta. Nayara? Pergunta. Entendeu sobre a vírgula? Ele está falando o seguinte, que isso está contemplado na pedagogia tradicional. Para defender essa educação na pedagogia tradicional, errado. Para defender essa educação na pedagogia libertadora. É a questão das vírgulas, tá? Essa questão é pau na manga, tá? Revisem sempre ela, pega muito, mas você nunca mais vai errar, porque você não vai esquecer da aula de hoje. Tá? É porque você enxerga, qual é o foco que vocês enxergam? O examinador pensou nisso. Ah, ele está falando da educação antidialógica que Paulo Freire critica na tradicional. É assim que vocês pensam, tá? Mas não, isso daí está defendido na libertária. Fechou? Vamos lá, próxima. Essa questão, para mim, ela é a melhor daqui do conjunto. O examinador, ele foi inteligente, gente. Aí eu preciso dar palmas para ele, que aqui foi para nivelar mesmo. Próximo. Quem pediu a 12, 13, 14, que eu vi aí, ó, 12 certo, 13 certo, 14 certo, 15, 16 certo, 17, 18 e 19 errado, né? Agora, gente, eu trouxe a 20 para vocês, que é a questão do contrato temporário de 2014, trouxe a 21 da banca de vocês do SEDUC e a 22 do SEDUC, tá bom? Só essas questões que a sua banca tem a respeito de como é que eu posso falar? Só essas questões sua banca tem a respeito de tendências pedagógicas. Vamos lá. IADES 2014, CEAP, DF, professor temporário. Condicionantes de ordem econômica, política e cultural afetam a prática escolar, implicando diferentes concepções de sociedade, de idioma, de escola de educação. Essas concepções se materializam em tendências pedagógicas, que se fazem presentes, explícita ou implicitamente cotidiano das escolas. Segunda tendência, a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, o papel da escola. Então, ó, como é questão de certo e errado, ele deixou bem claro aqui. Mas, minha opinião, ele pode muito bem pegar isso aqui tudo, que vocês estão vendo, e já ir pegar aqui a resposta, ou alguma dessas aqui, para vocês julgarem certo e errado, tá? A IADES, ela vai adaptar a forma das questões dela, tá bom? Então, é por isso que é importante a gente fazer umas questões dela também. Fundamenta-se na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Errado. Não precisa nem avançar.
Aqui é a tradicional, tá? Tendência pedagógica tradicional, preparação intelectual e moral dos alunos. Próximo. Consiste na adequação das necessidades individuais ao meio social. Para isso, ela deve organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. Quem fala que a educação não é a vida, mas é a própria vida, é John Dewey, tá? A frase dele, inclusive, é na tendência renovada progressivista, tá? Então, errado, porque ele quer a crise social dos conteúdos. Mas o bom é que vocês aprendem. Então, letra A, tradicional, a B é progressivista. Então, bom vocês darem uma revisada depois dessa questão, tá? Que é a própria forma que a banca cobra. Gente, de todas as questões da Quadrix, da IADS, a gente só tem essas 3 questões, tá? A respeito desse assunto. É organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes, conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema global. Máquina do sistema global, sistema capitalista, eficiência, mão de obra. Qual é essa aqui? Tecnicismo, beleza? D. Consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo instrumental por meio de aquisição de conteúdos e da socialização, ao ponto aqui, socialização, para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Galera, falou em participação organizada, ativa e democratização da sociedade, ou seja, a transformação do meio, é crítico, social, dos conteúdos, sem medo, gabarito, letra D, vamos ver a E? É propor questionamentos acerca das realidades das relações homem com a natureza e com os outros homens, visando transformação. Gente, eu tenho amor às pessoas, eu tenho amor aos bichos. Isso é frase de quem? Paulo Freire. Nós já falamos hoje de questão dessa aqui também. Então, a letra A, tradicional. B, renovada progressivista. C, liberal tecnicista. D, é o nosso gabarito, que é progressista, crítico social dos conteúdos. E E, vai ser, no caso aqui, a progressista libertadora de Paulo Freire, beleza? Vamos seguir? 21, questão fresquinha do ano passado, do concurso do SEDUC Goiás 2022, prova P3, pedagogia. Muitos de vocês talvez devem lembrar, talvez, dessa questão. As concepções de educação integral. Opa! Vocês têm lá no conteúdo de vocês educação integral como temas da educação, tá? Galera, lembre-se, eu falei para vocês, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932, preconizava uma educação pública, gratuita, de qualidade social, integral. Fechou? Então, qual é a corrente pedagógica? Escola Novista, que vai basear no movimento do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Então, faltou só colocar o gabarito aqui é o D, e aqui o gabarito, letra A. Beleza? Fechou? Então, letra A. 22. IADS 22, SEDUC Goiás, professor P3, pedagogia. Conforme Libânio, 2002, na pedagogia. Isso aqui nem precisa ler, tá? Você só cai aqui, ó. Opa, gente, olha só as citações. Só de eu ver que é José Carlos Libânio, eu caio já na questão para responder. Porque, gente, texto motivador não responde questão. É isso que eu quero que vocês compreendam. A não ser que seja aquele espírito de questão que ele vai perguntar as 2 tendências abordadas no texto, liberal e progressista, igual a gente viu, aí sim, você lê, porque vai ter que ler, mas aqui não vai responder, já cai aqui, ó. No que tange a organização dos conteúdos pela pedagogia, crítica social dos conteúdos, assinale a alternativa correta. Vem. Compreende conhecimentos e valores sociais acumulados por meio de tempos repassados aos estudantes como verdade absoluta. Gente, qual é a tendência que fala de verdade absoluta? É a tradicional. Os conteúdos universais acumulados pela sociedade. Fechou? Professor autoritário. Então, logo, letra A. Está errada, porque é tradicional. Ele quer pedagogia e crítica social dos conteúdos. B. Baseia-se na procura dos conhecimentos dos próprios estudantes. C, que vale informações metódicas, sequência lógica e psicológica. Você lembra aqui que é a tecnicista. D, constitui as unidades escolares, que são colocadas e muito exigidas. Galera, essa questão de rigor metodológico, a gente também vê nas liberais, no caso, mais especificamente na tradicional. Refere-se a conteúdos culturais, que são incorporados pela humanidade. Aqui sim, eu trago os conteúdos universais acumulados
mais eu vou refletir diante da sua realidade social. Então, letra E, beleza? Galera, faltou acho que é só falar aqui, né? Baseia-se na procura dos conhecimentos pelos próprios estudantes, a gente lembra aqui de Paulo Freire, tá? Conteúdo construído ali na realidade social, tá? Deles ali, onde eles estão inseridos, tanto que as palavras são extraídas. Lembra da questão da pedra, tá? Paulo Freire, né? Fazia decodificação e a decodificação e codificação aí dos elementos sociais. Então, a alfabetização de Paulo Freire é baseada dentro do contexto dele, porque senão não tem serventia alguma, tá? Então, logo, questão 22, questão letra o nosso gabarito. Beleza? Deixa eu pegar aqui a prova do MEC. Interromper compartilhamento. Pode perguntar, alguém aqui já me chamou. Fala, Nayara. Nayara? Fala, Nayara. Quer falar não, Nayara? Nayara, mulher. Alguém mais quer perguntar? Eu vou abrir a prova do MEC para a gente fazer. Eu estou com ela aqui. Ela ainda não está disponível no sistema de questões. Vou caçar elas aqui. Gente, eu gosto de aula assim, tá vendo? Não está no script. Opa, professora, tem uma prova que está disponível aí, mas não cai no sistema de questões. Questão atualizadíssima. Então, vamos fazer? Vamos. Gente, alguém tem alguma dúvida? Fala comigo. Gente, fala comigo. Ninguém quer falar comigo? Vocês estão chateados comigo? Eu não vou falar mais. Fala, gente. Alguma dúvida? Gente. Então, vamos lá. Já coloquei aqui. Já até copiei as questões já. Sou dessas. Vou compartilhar de novo com vocês já a questão. Alguma dúvida? Fala no chat. Alguém? Professora, vou voltar lá na questão para você. Gil, adorando sua aula, obrigada. Professora, a letra C não seria renovada no diretiva? Deixa eu olhar lá. Vou compartilhar, que agora eu já até coloquei as novas questões do MEC. E eu vou mandar lá no grupo o novo material e vocês pegam já essa, tá bom? Vamos lá. Ó, voltar aqui. Baseia na procura dos conhecimentos pelos próprios estudantes. Então, ó, eles que se virem, tradicional, tá? Verdade absoluta. Aqui está voltado para liberal, se você olhar, tá? Por quê? O estudante, ele pode voltar para uma autoeducação, aí se a gente for olhar a autoeducação, eu voltei na tradicional, que o aluno ele se vira para aprender, eu voltei na renovada progressivista, né, os conteúdos aí dissolvidos, ele é a questão da solução de problemas, mas eu também posso ter isso na tecnicista, como eu falei para vocês, educação através de módulos, através daquela famosa revistinha, gente, eu esqueço o nome desse... Até nos anos 90 vinha muito nas revistas, no final das revistas, o pessoal pagava, mandava cartinha, chegava lá, o manual para a pessoa aprender em casa, e ela tinha um certificado depois, eu esqueci o nome desses cursos que tinham muito nos anos 90, né? C, equivale informações metódicas em uma sequência lógica e psicológica, tá? Olha só, lembra da questão lá do tecnicismo? Eu tenho uma instrução programada, então eu tenho uma sequência para seguir, o ensino baseado por módulos, então eu tenho uma sequência, módulo 1, módulo 2, para eu chegar no módulo 2 eu tenho que vencer um, e assim por diante, tá? E aí eu sei porque você falou isso, pela questão psicológica, tá bom? E aí, assim, quando foca, assim, a educação do estudante, voltado para a autenticidade, voltado pelas suas questões psicológicas, suas atitudes, aí sim eu tenho a questão da renovada não diretiva, que eu acredito que foi essa pergunta que você quis saber, beleza? Letra D.
Constitui as unidades curriculares, que são colocadas e muito exigidas, falamos questão de ser muito exigida, questão de rigor é a tradicional, e letra E, conteúdos culturais que são incorporados pela humanidade diante da realidade social. Aqui é a crítica social dos conteúdos. Eu vou ter os conteúdos, na frente do estudante, ele vai transformar o meio que ele está. Tranquilo, gente, sobre isso? Nayara, ficou claro? Ficou? Vamos lá. Galera, vamos fazer aqui, ó, questão do MEC. Eu estou bem feliz. Olha só questões atualizadíssimas aqui no nosso curso, tá? Que era embalado sábado à noite, mas virou domingo de manhã por conta da falta de luz. Vamos lá. Com relação às tendências pedagógicas, julguem os itens a seguir. Na perspectiva da tendência pedagógica tradicional, é papel da escola preparar os sujeitos para o ato criativo. Galera, importante destacar, né? Tendência pedagógica tradicional, ela traz a questão que da manutenção do status quo. Então, é preparar os sujeitos, né, para a sociedade. Perfeito? Então, só trazendo aí para vocês. Preparar os sujeitos para a nossa sociedade. Questão da manutenção do status quo, tá? Então, questão 94, questão errada. Fechou? Vamos lá. E aqui, ó, na verdade, ele faz uma troca, tá? Vou até fazer aqui de novo. Eu tô vendo que ele trouxe uma questão de troca bem legal entre uma tendência e outra, porque você observa o seguinte, ó. Vamos aqui junto. Dentro dessas questões atualizadas, porque a gente só trabalha com questão atualizada. Com relação às tendências pedagógicas, os itens a seguir, na perspectiva da tendência pedagógica tradicional, é papel da escola preparar os sujeitos para o ato criativo, gente. Não, tá? Ato criativo, se a gente olhar aí como papel ativo do estudante, a gente vai ter bem aqui, ó, na tendência renovada progressivista, que é logo abaixo, tá? Então, 94 aqui já vai ser o quê? Errado. 95, consoante a perspectiva da tendência renovada progressivista, os indivíduos devem ser levados a assumir o papel da sociedade. Olha que legal. Ele fez uma troca aqui, então também está errado. Porque, na verdade, seria o quê? Na tendência, na perspectiva da tendência pedagógica tradicional, os indivíduos devem ser levados a assumir o papel na sociedade, tá? Esse seria o certo. Então, ele só trocou. Consoante a perspectiva da tendência renovada progressivista, é papel da escola preparar os sujeitos para o ato criativo. Olha só que malandragem desse seu examinador. E, por fim, 96, a característica da escola de poder explorar as aptidões dos sujeitos é a expressão da tendência crítico-social dos conteúdos. Errado, gente. E aí a gente vê o seguinte, que a escola, ela vai trazer os conteúdos, mas esses estudantes, ele vai transformar o meio que ele está, vai ter um papel transformador da sociedade, os conteúdos acumulados na sociedade, tá? De frente à realidade social desse estudante. Então, logo, questão 96 vai estar errado, tá bom? Então, aqui na sequência seria 23, né? Já deixar arrumadinho aqui para vocês. Pois 24 e 25, é porque foi no concurso do MEC que estava com essas questões. Tranquilo, galera? Aí, o que acontece? Eu acho que a gente solicitou um recurso aqui, tá? Vamos esperar aí de forma definitiva, mas como a gente está na parte ainda de gabarito preliminar, tá? Dentro dessa forma. Beleza, galera? Então, assim, é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? E valeu a pena? Todos estão erradas, tá, Rodrigo? 94, 95, 96, todas estão erradas. Valeu a pena, galera? A nossa aula chegou a quase 2 horas de aula. Era para ser 1 hora, mas como é um conteúdo muito profundo, não teve como, tá? Então, 2 horas de aula. Espero que tenha valido a pena. Espero que vocês tenham aprofundado. Com certeza, eu acho que alguma questão da prova de vocês vai estar muito baseada no que eu falei, eu tenho certeza. Então, essas aulas, eu acho que elas valem muito a pena para isso, para revisar e fazer questões. Então, olha, vou dizer uma dica final aqui para vocês, antes de eu ir dar a minha próxima aula, né, que hoje vai ter correção da prova da Secretaria de Educação de Minas, vai ter questões novas, recomendo,
tá? Vocês, eu vou até ver se eu dou ela aqui para vocês treinarem, trazer em primeira mão, primeiríssima mão, vou trazer mais esse brinde para vocês. Eu nem estava no script, eu estou trazendo isso porque aqui a minha função e a função do Gustavo é ajudar vocês, tá? Ajudar o máximo que a gente possa fazer por vocês. Então, essa prova vai estar disponibilizada para vocês em primeira mão, tá? Então, com gabarito e, claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem consultar a mim e o Gustavo. Vou aproveitar já falando para vocês, semana que vem, sábado à noite, embalos de sábado à noite, com crase e LDB, sem questões minhas, sem questões do Gustavo. Vocês ganharam de brinde ontem as provas, né? Para o próximo sábado, vocês vão ganhar o conteúdo, né? Então, já vou dar para vocês o conteúdo de tendências, já está indo de brinde também. Próximo sábado, vocês vão receber o material aí, vão fazer essa parte de LDB, tá? E vocês já vão receber, olha aí, outro brinde. Vocês já vão receber a prova dos SE Minas. Vocês não vão achar em nenhum sistema de questões, porque ainda não está nem a do MEC, tá? Então, vai demorar ainda. Então, vou trazer em primeira mão para vocês treinarem essas questões, inclusive, pode me ajudar a subsidiar o meu material de LDB. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa, tá? Galera, de verdade, muito obrigada. Excelente tarde para vocês. Para quem quiser acompanhar e saber as questões que vai cair na Secretaria de Minas, agora à tarde e à noite eu vou estar corrigindo ao vivo no Estratégia Concurso essas questões, tá bom? Vou também, dica, vou fazer uma live, eu acho que amanhã à noite, sobre cotas, ou é amanhã ou é terça, eu acho que é terça. Vou fazer a live sobre cotas, porque tem muita pergunta, se vale a pena, se não vale, se faz, se não faz, se tem fenótipo, se não tem. Então, assim, como está chegando muita pergunta, eu não consigo responder. Humanamente difícil, porque cada um é uma forma, tá? Então, vai ter essa live, já avisa para os amigos de vocês, porque vai ser uma única live sobre isso, tá? Sábado que vem, de manhã, aula com a professora Jaqueline Santos, 0800, Projeto Paulo Freire, 1 quilo de alimento não perecível, Escola Técnica de Ceilândia, 9 horas da manhã, Escola Técnica fica do lado da estação do metrô Guariroba, e próximo também ali no centro da Ceilândia, a Sinfel. Dá para vocês descerem aí de ambos os lados e irem andando, se for o caso, que é bem próximo, tá bom? E levem um lanche de vocês aí, aliás, lanche para ser compartilhado com todo mundo. Vocês precisam fazer a inscrição com o César vai mandar no grupo, porque a gente precisa saber do quantitativo, vocês vão receber esse material, vocês têm que imprimir esse material, beleza? Preciso da ajuda de vocês também para divulgar isso, tá? Próximo sábado, 19 horas, conteúdo de crase e LDB, então tudo afirmado, sábado encontro comigo, vai ter minha turma de conhecimentos pedagógicos, atividade, já vou lançar essa semana, garanta logo a sua vaga também, logo a gente vai estar divulgando, mas já para informar vocês, e é nesse batidão, tá? Só que lá vai ser mais voltado para mais questões e menos teoria, beleza, gente? Muito obrigada, deixa eu fechar aqui a nossa gravação, agradeço demais a cada um de vocês, beleza, galera? Beijo, ótima tarde aí para vocês.